Estamos aqui na aula 4 de cálculos químicos e nessa aula a gente vai para um exercício específico. Nesse momento você já sabe o que é massa molar, senão você vai no card que está nesse momento aqui, e você também já sabe o que é quantidade de matéria. Você já teve contato com o número de Avogadro. O número de Avogadro é um número, tá? Que é o número 6,02 vezes 10 elevado a 23 de uma maneira arredondada, tá bom? Com um menor número de casas, assim dizendo. Determine o número de íons hidróxido em 1.160 gramas de hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base. Como toda base, ele é formado de ânions hidróxido, o OH-, e de cátions. Os cátions variam. Nesse caso, o cátion é o magnésio, o Mg2+. Nos interessa, naquela massa dessa base, o cálculo apenas dos íons hidróxido. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente tem que saber quantos mols de hidróxido de magnésio a gente tem ali. Então, sabendo o número de mols de hidróxido de magnésio, a gente consegue prosseguir. Para isso, primeiramente, foi verificado aqui a massa molar dessa substância e deu 58 gramas. No método muito simples para se obter a massa molar, que é o método que você vê aqui. Esses valores da massa atômica de cada elemento são dados em qualquer tabela periódica. Como você percebe, a gente pegou aqui a massa do magnésio, 24, 3 algarismos significativos foram usados. E veja que a massa do oxigênio nós multiplicamos por 2 e a massa do hidrogênio também. Por quê? Para cada íon magnésio nós temos 2 oxigênios e 2 hidrogênios que estão presentes lá no ânion hidróxido, que é o ânion OH-. A substância hidróxido de magnésio, ela tem 2 ânions hidróxido para cada cátion magnésio. O significado de MgOH2 é que para cada um íon magnésio 2+, nós temos 2 íons OH-, para que seja respeitada a neutralidade das substâncias. Veja que 1 mol de MgOH2 significa termos 1 mol de íons Mg2+, e 2 mols de íons OH-. Então, cuidado para não ficar com uma ideia de que existam moléculas, sendo que você está falando de substâncias iônicas. Esse cuidado é muito importante. 1 mol de MgOH2 significa que nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons magnésio e 12,04 vezes 10 elevado a 23 íons hidróxido. Essa ideia estando clara na sua mente, então você pode prosseguir. Se você não compreende isso, nesse momento você erra o exercício. Mas aqui, com essa ideia clara, você pensa, 1 mol de hidróxido de magnésio tem esta quantidade de íons OH-. E 1 mol de hidróxido de magnésio, vimos anteriormente, que ele tem a massa de 58 gramas. A gente chega à conclusão, então, que 58 gramas de hidróxido de magnésio nos apresentam 12,04 vezes 10 elevado a 23 íons hidróxido. Nós já temos, então, uma relação entre massa e número de íons hidróxido. Agora, fica fácil de resolver o exercício, porque a pergunta é: e numa massa maior, numa massa de 1.160 gramas desse cara? Aí,
resta-nos apenas resolver uma regra de 3. Repare, nós demos então 3 passos. O primeiro passo, determinar a massa molar do MgOH. Mas, num segundo passo, foi a compreensão do significado de 1 mol de MgOH2. Para que possamos obter uma relação entre massa e número de íons OH-, nós tivemos que compreender o significado da íon fórmula MgOH2. Então, no final, a gente fica apenas com uma regra de 3 para resolver. E aí, resolver uma regra de 3 não é problema para ninguém. E se é problema para você, é um caso de você acessar vídeos básicos, vídeos do ensino fundamental, que não é vergonha para ninguém não saber a regra de 3. Mas é simples, todas as pessoas conseguem compreender porque nós fazemos diariamente, todo ser humano faz operações de regras de 3 com valores mais simples. Quando a gente vai comprar 3 laranjas, a gente olha o preço de uma e faz uma comparação. E aí está uma regra de 3. Olha só, ao resolver essa regra de 3, nós vamos chegar então no seguinte: 24,08 vezes 10 elevado a 24 íons OH- é a resposta. E colocaremos isso em notação científica. A notação científica, ela exige que nós usemos aquele número que está multiplicando a potência de base 10, só pode ter uma casa antes da vírgula. Então eu vou ter que andar com a vírgula uma casa. Nesse caso, para a esquerda, andei para a esquerda e o expoente eleva. A regrinha básica. Olha só, no final a gente ainda considera que durante todo o exercício a gente lidou com 3 algarismos significativos de precisão. Então não podemos dar como resposta o 24,08, nem mesmo 2,408. Temos que reduzir a 3 algarismos significativos e, portanto, a resposta fica 2,41 vezes 10 elevado a 25 íons hidróxido, íons OH-. Então está resolvido aqui para você mais um caso de cálculos químicos. Um caso que exige muita atenção. Olha, fica a dica. Primeiro, pergunte: a substância que eu estou lidando é iônica ou molecular? Porque, cara, se ela for molecular, você vai falar em moléculas. Se ela for iônica, tira da cabeça essa ideia de que existem partículas de NaCl. Porque toda vez que você pensa isso, por exemplo, tá, do NaCl, que não é o caso aqui, toda vez que você pensa isso, você está pensando em molécula. E você não vai evoluir na química se você não deixar bem claro na sua cabeça com o que você está lidando. Se você está lidando com substância iônica, o raciocínio é um pouco mais complexo. Mas encare a verdade. Não fica com essas ideias na sua cabeça. 1 mol de NaCl são 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de NaCl. Como se existisse na natureza uma partícula de NaCl, né? Um Na com um Cl. Ou seja, como se a substância iônica fosse feita de moléculas. A ideia de unidades iguais ali, portanto unidades, lógico, só vale para substâncias moleculares. Essa é a grande diferença da substância iônica com a molecular. Substância iônica, quando ela está sólida, os íons estão aglomerados. Tá? Você tem ali então uma multidão de íons. Qual o significado da íon fórmula? Ela te dá a proporção em que os íons se encontram lá naquele pacotão que a gente chama de aglomerado iônico, que neste caso aqui do hidróxido de magnésio
Nós sabemos que a gente pode ter a quantidade que for de íons magnésio. Nós teremos exatamente o dobro de íons OH-. Foi esse raciocínio que nos levou à resolução desse exercício e é um cuidado que você sempre terá quando lidar com substâncias iônicas. Fica a dica para você e um forte abraço.